Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais um vlog. E esse vlog ele tá começando de um jeito diferente, num lugar diferente, porque eu oficialmente me mudei de casa, de cidade, e eu tô num novo cenário. Infelizmente tivemos que dar adeus, né, à parede verde, mas agora a gente tem uma estante, então eu considero que foi uma troca justa. E tá sendo semanas assim, semanas não, porque só foi uma semana, mas dias bem legais, apesar de corridos. Eu decidi demorar um pouquinho pra gravar, porque não tinha chegado ainda tudo que ia ficar no meu quarto. Faltava minha cômoda, minha mesa escrivaninha, minha estante, enfim, outros detalhes assim. Mas agora já tá tudo quase no seu devido lugar. Vamos dizer que tá 95% do meu quarto pronto, só faltam os últimos detalhes. E eu tô bem contente, bem feliz, assim. A casa é bem legal, a localização é bem legal, então tá sendo super divertido. E é legal também porque eu tô mais perto da minha família, dos meus primos, então tá sendo uma experiência bem legal e diferente. Mas eu decidi começar esse vlog e, como é de tradição já nesse canal, vou começar falando sobre livros. E primeira coisa, eu tenho que fazer um disclaimer, que esse não é um diário de leitura de A Dama do Destino, tal qual eu prometi no último vlog. Porque, assim, eu comecei a gravar um vídeo desse na semana passada, antes de eu me mudar. E eu li Dama do Destino, gostei bastante da história, do livro. Nossa, tem umas reviravoltas e uns plot twists, assim, inimagináveis. Mas eu fui ler a sequência e eu não gostei. Eu peguei bode, eu peguei birra, e eu falei, não vou gravar um vlog e postar ele só pra falar mal de um livro que eu nem terminei de ler, porque eu abandonei O Coração do Caçador, que é o segundo volume da duologia. Então eu estou aqui, né, pedindo desculpas porque eu tinha prometido tanto esse vídeo. Mas assim, eu não acho que é uma duologia a ser descartada, tipo, não diria não leia. Eu só não gostei muito da sequência, eu achei que foi muito enrolada, assim, e pra mim não fez sentido o plot que a Chloe Gong inventou pra criar tensão, mas eu acho que é válido, é uma boa leitura, eu gosto muito da Chloe Gong, então talvez no futuro eu dê outra chance. Mas agora eu estou com outras leituras em mente, principalmente depois da minha última leitura. E assim, eu vou ser bem honesta, porque eu não tinha planos nenhum de ler esse livro tão cedo, ele tava na minha lista, tudo, mas não era uma prioridade. Mas aconteceram algumas coisas ali, minha amiga Lívia me convenceu, e eu decidi começar Duna, e terminei Duna em mais ou menos 8 dias. Porque eu fiquei muito conectada, inspirada e imersa nessa história. Primeiramente que eu amo histórias de fantasias intergalácticas, né? Adoro Star Wars, Perdidos no Espaço, Star Trek. Enfim, acho a coisa mais divertida do mundo. Adoro escrever histórias assim e pensar nos supostos mundos, enfim. Fiquei muito conectada. Eu já tinha assistido, né, Duna 1 e Duna 2. Eu gostei muito, principalmente do segundo filme. Mas eu sempre tive a sensação e aquele sentimento de não estar entendendo tudo que estava se passando. Eu gostei, entendi o porquê, era um livro, uma história super bem aclamada, um filme muito conhecido, enfim, ganhador de vários prêmios, mas sempre me vinha com aquela sensação de que eu gostei, mas eu sinto que eu não prendi ele, compreendi ele totalmente. Até que eu li o livro, porque nas primeiras páginas
esse livro já me surpreendeu muito. Parecia que tudo que eu lia eu conseguia ligar com os filmes e entender mais, assim, as dinâmicas das relações familiares, o porquê essas duas famílias estavam brigando, por que esse Duque e o filho dele, o Paul, vão morar em Arrakis. Então tudo foi ficando mais claro. Talvez seja só minha memória que é falha e eu não lembrava desses fatos, mas tudo ficou mais nítido, assim, e foi passando a história e eu fui ficando imersa, apesar de saber do que acontecia. E aí eu fui ficando meio que embasbacada, gag, assim, com esse universo gigantesco e super detalhista. E essas personagens, principalmente as Bene Gesserits, super, assim, ardilosas e duvidosas, mas ao mesmo tempo muito interessante. A Lady Jessica, nossa, gente, que personagem incrível. Ela é super gananciosa, ela tem todos os efeitos do mundo, mas eu estava meio que embasbacada e muito chocada com o desenvolvimento dela. O próprio Paul, assim, essa questão dele ser, né, o escolhido, desse destino messiânico dele também, nossa, muito legal. E aí as coisas foram ficando, tipo, meio mind-blowing, e esse livro foi life-changing, sabe? Porque eu lia, eu fiquei muito imersa, muito conectada, e fazia tempo que eu não me sentia, assim, tão chocada com um mundo muito complexo, mas que mesmo assim eu entendia, né? No começo é bem confuso, porque tem muitas palavras e nomes e não sei o que lá, mas eu fui entendendo e foi ficando muito legal, foi sendo muito divertido. Ler os apêndices também foi muito legal. E assim, é um livro comprido, né? Não dá pra ter noção pelo Kindle, mas ele é um calhamaço, talvez desse tamanho, assim, não tenho noção também. E eu li ele muito rápido porque eu fiquei muito conectada, eu fiquei muito imersa mesmo, assim. Foi uma experiência muito legal e foi muito divertido, eu gostei muito. E eu tenho planos de ler o segundo livro, né, que é Messias de Duna, mas antes de eu ler o segundo livro, eu queria ter uma noção da minha próxima leitura, que eu estou, né, tentando equilibrar com a leitura de Duna, que é O Som e a Fúria, do Faulkner. Como eu já disse no último vlog, no penúltimo vídeo aqui do canal, eu tô lendo esse livro com um dos meus dois amigos, né, com a Cat e com o Arthur, e a gente combinou mais ou menos como vai ser, mas a gente também não acertou muito e eu decidi começar a ler porque eu tava muito animada. E eu tô com altíssimas expectativas pra essa história, realmente espero que elas não sejam frustradas, que sim, sempre tem uma possibilidade delas serem frustradas, mas eu acho que não. Espero que o Faulkner não me decepcione. E aí eu decidi resguardar um pouquinho a leitura de Duna pra eu entender mais ou menos o ritmo do Faulkner, né, o que eu tô lendo, porque eu também não sei muito sobre a história, eu tô indo meio que às cegas. Então eu decidi, assim, segurar um pouquinho a minha leitura de Duna pra poder conseguir entender o que eu tô lendo, porque eu sei que Duna é uma leitura totalmente imersiva. Enquanto eu estiver lendo, eu estarei lendo. Só ele, sabe? Eu vou estar conciliando com outra leitura, mas assim, o dia que eu estiver lendo Duna, é só Duna. Porque eu lia o livro manhã, tarde e noite. Se eu não lia de noite, eu lia muito mais de manhã. E eu não conseguia parar de pensar. Mal vi TV na última semana. Uma parte porque a gente não tinha internet, outra parte porque eu estava muito obcecada. Então eu decidi, né, segurar um pouquinho, mas basicamente esse vai ser o assunto do vlog. Essas duas leituras são as leituras que eu pretendo falar aqui. Então eu acho que é isso, acho que é isso que eu tinha a dizer. Como eu disse, nesse vídeo vocês vão me acompanhar aí nessa nova fase pós-mudança, assim, ainda tem algumas coisas pra ajeitar, mas eu vou registrando pra vocês e a gente vai conversando sobre leituras e sobre a minha vida mais tarde, tá bom? Bonitinho, você tá bonitinho. Oi, hoje é domingo e eu acabei de chegar na igreja. Eu coloquei a câmera num lugar que eu não sei se tá o melhor enquadramento e a melhor iluminação, mas como é a primeira vez que eu tô gravando um vlog, eu tô ainda descobrindo os melhores lugares pra gravar. E eu não queria gravar com a câmera frontal, porque eu acho que às vezes perde um pouco de qualidade. Então eu imagino que esteja bom porque eu não estou me vendo. Mas enfim, eu vim aqui falar um pouquinho sobre leituras e eu vim comentar sobre O Som e a Fúria, do Faulkner. Eu comecei esse livro acho que na quinta ou na sexta, depois que eu falei com vocês, e desde então eu tô tendo uma dificuldade com esse livro. Como eu não sabia nada, eu percebi que isso era um lado negativo, porque eu não estava preparada para a complexidade narrativa dessa história.
E não que isso necessariamente seja um problema, mas eu só acho que teria sido mais útil, eu teria otimizado o tempo se eu já tivesse conhecimento de como funciona a história. Porque esse livro ele é dividido em 4 partes, em 4 capítulos longos, e primeira coisa que eu não sabia disso. Aí o segundo fato é que o primeiro capítulo ele é narrado pelo Benji, que ele tem uma deficiência mental, ele é neuroatípico. Então, a gente tem alguns obstáculos na hora da narração, como, por exemplo, a mistura do presente e passado, porque ele, primeiro que não entende tanto o presente, assim, na primeira cena eles estão jogando golfe e ele não entende que eles estão jogando golfe, então ele só fala que eles estão tacando, por exemplo, isso dificulta a sua compreensão da cena e do momento, mas também isso acaba perpassando as próprias lembranças dele. Então, toda vez que algo acontece, isso desencadeia uma memória e aí isso volta para essa memória. Então, a gente tem uma barreira, um limite do presente e do passado muito borrada e você tem que prestar atenção. Então, por exemplo, algumas marcas do presente e do passado é o uso do itálico, que aí marca que tem alguma memória ali, que vai ter uma mudança. É bem interessante, mas confesso que demorou um pouquinho para eu pegar essas coisas, essas nuances. E aí eu me senti um pouquinho burra. O que é muito triste, né, gente? Porque eu não sou burra, mas é porque eu não sabia dessas coisas. E aí eu li o primeiro capítulo inteiro, comecei a ler o segundo, e eu falei, tá, eu acho que eu não tô entendendo tudo. E aí eu fui pesquisei na internet dicas pra ler O Som e a Fúria, e aí eu achei algumas informações que estão me sendo úteis e eu vou compartilhar com vocês. A primeira delas é pra você anotar tudo o que estiver acontecendo pra você não ficar perdida, porque essas coisas serão abordadas novamente. Então eu peguei esses papeizinhos assim que eu usava na época de vestibular e anotei, por exemplo, as informações. Então, os itálicos muda para uma memória diferente. Aí eu tô anotando, fichando, na verdade, as partes. Então eu tô falando sobre as informações cruciais da primeira parte, o que tá acontecendo. E eu vi um cara falando que é muito interessante você perceber os paralelismos e os simbolismos das datas. Porque isso se passa, assim, em 3 dias, mais um dia no passado. Os 3 dias no mesmo ano é uma sexta, um sábado e um domingo de Páscoa. Então, eles têm simbolismos com o cristianismo, por exemplo. E aí eu achei legal, tô tentando entender o que esses simbolismos têm a ver. A outra coisa que eu vi, esse mesmo cara falando, eu vi no TikTok, eu vou ver se eu consigo achar o vídeo pra colocar aqui, é de você ler esse livro em dias. Você não demorar tanto pra ler, porque você vai perder coisas. Então ele fala que como os capítulos são longos, o ideal é você ler um capítulo por dia, que são 70 páginas, e ler em 4 dias, um por cada parte. Que aí você vai conseguir entender e absorver tudo que você precisa, porque ele requer uma atenção que, por exemplo, me é difícil, sabe? Me é difícil ler 70 páginas sentada e prestar atenção sem pausa. E aí tá sendo um desafio também, porque eu quero entender a história, eu não quero só ler por ler, eu quero entender as nuances, os significados e tudo que tá passando. Então tá sendo uma experiência bem legal, apesar de no começo ter sido um pouquinho apavorante, eu tô gostando bastante. Hoje, né, domingo, eu vou ler a segunda parte, aí eu tô me planejando pra ler a terceira e a quarta na segunda e na terça. Eu tô curiosa pra ver esses paralelismos, eu tô bem, assim, acho que a palavra é curiosa mesmo, interessada nisso. E quero descobrir o que tá acontecendo com essa família rica em decadência. Então, eu tô bem animada. Poços de Caldas. Calma, pode andar, gente.
Oiê, eu acabei de sair do banho e eu pensei em gravar um pouquinho pra vocês, assim, enfim, falar com vocês e testar esse cenário que é bem de frente à minha janela. E, enfim, falar de forma bem breve, porque eu quero fechar esse vlog ainda, esse não é o último momento, porque eu cheguei na terceira parte de O Som e a Fúria. Eu não vou falar tanto do livro aqui, porque eu acho que se eu falar muito, não vai sobrar tanto o que eu falar no desfecho, que eu dou o meu veredito, mas eu estou gostando e eu estou me programando para ler a quarta parte entre hoje e amanhã. Porque eu tô muito curiosa, e 2, porque eu vou passar a véspera do Natal e o Natal, né, a virada do Natal, não na minha cidade, não na minha casa, eu vou passar na casa dos meus tios, e aí eu não queria levar o livro. Eu acho que eu também não vou ter tempo de ler, porque eu vou estar aproveitando o momento com a minha família. Então eu achei que, sei lá, eu acho que faz mais sentido, e aí eu vou tentar ler. Mas se eu não terminar também não tem problema, quem sabe eu levo, não sei. Só um plano. E eu tô tendo um dia meio meta também, tipo, eu li a terceira parte, mas eu meio que me obriguei a ler, porque eu tava passando a tarde inteira vendo TikTok. E não é legal, né? Eu sei que eu tô de férias, mas tipo, eu estava realmente vidrada. E eu acho que eu vou até desinstalar. Apesar de que eu tinha planos também, né? Eu estou com alguns planos de voltar a ser frequente no TikTok, mas não sei se eu vou fazer isso esse ano, porque, né? Fala do ano, né? Preguiça. E aí talvez eu comece em janeiro, não sei. Porque esse ano uma das minhas resoluções, né, de 2025 era postar mais no YouTube e eu consegui, né? Eu fiz o possível. Eu tive até um vídeo, né, que se deu muito bem, eu fiquei bem surpresa. E aí eu tava com esse plano de tentar recomeçar no TikTok e no Instagram ser mais frequente, porque eu posto bastante story, mas eu não faço muito post. Eu acho que isso quebra um pouquinho, porque ano que vem eu também queria tentar fazer essas parcerias com as editoras, né, que elas abrem no final do ano. E aí esse ano eu perdi o prazo. E eu também não tenho nem... Não tava animada, gente, não sei. E aí eu tô com esses planos. Hoje talvez eu fosse gravar um vídeo, mas não sei se eu tô animada pra isso, porque... Ai, sei lá, tô tendo um dia meio esquisito, um dia meio... Não sei, nostálgico, triste. Eu acho que eu tô precisando ver um filme triste pra eu tentar chorar e colocar esses sentimentos pra fora, porque, ai, como assim, o ano já tá acabando, sabe? Não faz sentido isso. Esse ano não estou animada pro Natal, não estou tão animada pro Ano Novo. Estou animada pro Ano Novo porque eu vou comemorar de um jeito diferente, porque normalmente passa só eu, meu pai e minha mãe, né, que é quem mora comigo, na sala de casa. Em alguns momentos a gente vai ver fogos em algum lugar, mas é em algum lugar da cidade, então não tem graça. E aí esse ano a gente vai numa festa de Ano Novo. Meio chique, né? Pois é. Nunca fui numa. Mentira, fui numa sim. Fui numa com as minhas irmãs. E aí eu montei um look meio babadeiro, assim. Então, estou animada. Mas, fora isso, não tenho muito o que esperar. Então, não sei. Eu acho que é isso. Eu vou ver se eu vou ter ânimo para ler a quarta parte entre hoje e amanhã. E aí eu venho terminar esse vlog, que está sendo majoritariamente de leituras, né? Mas eu dei uma desabafadinha também. Então, é isso, gente. Feliz véspera de Natal, gente. Eu vim aqui terminar esse vídeo falando sobre O Som e a Fúria do Faulkner. Terminei esse livro ontem e hoje eu li os apêndices. Eu tô desde então processando essa história que é tão complexa e essa experiência que foi tão desafiadora, mas que foi muito satisfatória também. Terminar esse livro foi muito legal e foi uma conquista, uma vitória muito bacana de se viver. Um livro que é dito tão desafiador e tão difícil e eu consegui ler ele, apesar de que às vezes eu duvidei um pouquinho das minhas capacidades, do meu letramento, mas fico muito feliz, assim, tô muito contente com isso mesmo. E eu acho que esse livro ele toca em várias questões muito interessantes. A gente tem aqui uma discussão muito grande sobre a natureza humana, sobre essa perversidade que atravessa os personagens, mas ao mesmo tempo também uma reflexão sobre o tempo, sobre esse presente e passado que se sobrepõem, tanto nos acontecimentos da história, tanto na narração, porque utiliza do artifício, né, que ajuda a fazer o fluxo de consciência, que é misturar presente e passado por conta das memórias. Então a gente não tem uma linearidade, a gente não tem coisas acontecendo de uma forma arrumadinha e organizada, uma estrutura bem caótica, o que torna a leitura mais difícil,
mas que também é muito interessante. Então, se você gosta de fluxo de consciência, assim como eu adoro, acho que é muito interessante, dá uma dimensão muito mais psicológica aos personagens. Eu acho que você vai gostar muito dessa história. E eu queria ler pra vocês um trecho do livro, que é um dos meus trechos favoritos. E a hora que eu li, eu fiquei meio tipo, ok, né? Isso aqui é escrita, isso aqui é muito bom. Que é logo na segunda parte, quando o personagem Quentin, que ele é o filho mais velho dessa família Compson, né, que tá entrando em decadência, ele recebe o relógio do pai dele, que foi herdado do avô dele. Então diz assim: era o relógio de meu avô, e quando ganhei de meu pai, ele disse: estou lhe dando o mausoléu de toda a esperança e todo o desejo. É extremamente provável que você use para lograr o reducto absurdum de toda a experiência humana, que será tão pouco adaptado às suas necessidades individuais quanto foi as dele e as do pai dele. Dou-lhe este relógio não para que você se lembre do tempo, mas para que você possa esquecê-lo por um momento, de vez em quando, e não gaste todo o seu fôlego tentando conquistá-lo. Porque jamais se ganha batalha alguma, ele disse. Nenhuma batalha sequer é lutada. O campo revela ao homem apenas sua própria loucura e desespero, e a vitória é uma ilusão de filósofos e nécios. Outra coisa que é muito interessante nessa história é sobre essas múltiplas vozes narrativas que narram a história. Então a gente tem o Benji, o Quentin e o Jason. E por último é uma figura onisciente em terceira pessoa que tem vozes muito particulares, apesar de estarem sendo escritas a partir do fluxo de consciência e de forma muito semelhante, mas eles têm suas particularidades, eles são únicos, eles são diferentes entre si, cada um vê o mundo e vê o tempo e vê o que está acontecendo, esses acontecimentos de diferentes perspectivas e de forma muito diferente um do outro, então é muito interessante. Eu gostei muito dessa experiência, é um livro que ele levanta muitos debates e eu não sei nem se eu consegui entender todas as nuances dessa história. Eu acho que é um livro para ser lido e lido, relido, e em momentos você vai ler tentando captar tudo, em outros é só aproveitar a história. Então eu gostei muito, fiquei muito conectada e acho que vale super a pena se você tiver um tempinho aí para ler nessas férias. É uma leitura que é para ser lida nas férias, eu acredito, porque você pode doar todo o seu tempo, anotar e construir essa história ligando os quebra-cabeças dela, porque não é um livro fácil, não é um livro que te dá todas as informações, mas que é muito bom e que é muito satisfatório e interessante de ler. Mal vejo a hora de me aventurar por outros livros do Faulkner e fiquei muito feliz com essa leitura. Mas é isso, gente. Agora eu vou aproveitar essa quarta-feira, véspera de Natal, com a minha família. Depois a gente vai viajar e encerrar esse vídeo por aqui. Eu vejo vocês no próximo vlog. Acredito que vai ser daqui uma semana. E é isso, gente. Boas festas e tchauzinho!